Olá! Nessa aula vamos falar como as plantas crescem e quem regula este crescimento. Os objetivos é descrever como as células vegetais crescem, correlacionar o crescimento celular ao crescimento do organismo e dar exemplos dos mecanismos associados ao crescimento e ao desenvolvimento das plantas. Como as plantas crescem. Ao acompanhar o desenvolvimento de um bebê, percebemos como o tempo passa, não é mesmo? Nós crescemos, envelhecemos. Não se preocupe, isso faz parte da nossa natureza. E com as plantas, será que também é assim? Você lembra o que acontece quando uma semente germina? Concorda que o embrião está dentro da semente e vai formar uma pequena planta e depois uma grande árvore? Você já parou e se perguntou como esse crescimento acontece? Claro, o aumento do tamanho da planta está relacionado ao aumento do número de células. Note como as células vegetais crescem por alongamento, que são esses. Capacidade da célula de aumentar de tamanho sem se dividir. E depois elas se dividem. Isso caracteriza a fase de crescimento. Mas será que é só isso que acontece? As células só se dividem? Você lembra, no início do desenvolvimento do animal? Veja o vídeo. Tudo começa a partir de uma única célula, o zigoto. As células se dividem por mitose. A multiplicação ou proliferação celular resulta no crescimento do organismo. Após vários ciclos de multiplicação e diferenciação celular, um novo ser vivo é formado. Mas será que você percebeu que o aumento do tamanho corporal é acompanhado por um aumento da complexidade? E o que faz com que isso aconteça? Você ainda lembra o que é diferenciação celular? Quantos tipos diferentes de células possuímos no nosso corpo? Muitos. E de onde essas células surgiram? Com o aumento da complexidade, muitos tipos de células se diferenciam. A diferenciação celular é a transformação de uma célula em outro tipo celular. Viu de onde vêm os diferentes tipos de células que está presente no corpo do indivíduo adulto? São o resultado do processo de especialização celular. Esse processo é chamado de diferenciação. Diferenciação é um processo pelo qual as células se especializam para realizar determinada função. E nas plantas, será que acontece a mesma coisa? Nas plantas, quem tem a função de revestir o corpo? Isso, as células da epiderme. Essas são as células da epiderme. Que células fazem a condução de água da planta? O xilema. Esse é o xilema. Que células realizam a condução da seiva elaborada? O floema. E essas células são todas iguais? Claro que não. Com as plantas acontece a mesma coisa. Os diferentes tipos de células que estão presentes no corpo de uma planta são resultado de processos de especialização celular, chamado de diferenciação. E como todas essas células diferentes se formam? Vamos acompanhar. Repare as células vegetais em mitose. Quando as células entram em divisão, o aumento do tamanho é acompanhado também com o aumento da complexidade. Assim, após vários ciclos de multiplicação e diferenciação celular, novos tecidos e órgãos vão se formando. Então, não esqueça, o desenvolvimento das plantas é o resultado do crescimento e da diferenciação celular, da mesma maneira como acontece com os animais. Mas ainda existe uma grande diferença entre o desenvolvimento dos animais e das plantas. Sabe qual é? Observe a imagem. Nos animais, a maior parte do processo de diferenciação celular ocorre na fase embrionária. Note como o embrião, que é este, nesta fase, já lembra a espécie que pertence. E nas plantas, será que é assim? Veja a semente de feijão. Você sabe onde está o embrião? O embrião é este. Isso mesmo, protegido dentro da semente. Você acha que o embrião,
que é este, do feijão, lembra um pé de feijão? Ainda não. São nem um pouco parecidos. Nas plantas, o embrião é uma plantinha em potencial. Pense, o que ainda falta para que se torne uma planta completa? Claro, estruturas como raiz, folhas. E de onde surgem essas estruturas? Você ainda lembra do meristema? Meristemas é dividir. Então, esse é o embrião, folhas e raiz. Meristemas são regiões onde as células estão em constante divisão. Vamos ver. Você lembra que os primeiros meristemas se originam ainda na semente? Por isso são chamados de meristemas primários. E como a planta cresce? Então, esse é o meristema apical de caule e esse é o meristema apical da raiz. Durante toda a vida, as plantas apresentam regiões meristemáticas, responsáveis pelo seu crescimento contínuo. Sabia que essa característica é exclusiva das plantas? Mas isso não quer dizer que as plantas crescem indefinidamente. Cada uma atinge o tamanho característico de sua espécie, mas no quesito crescimento, as plantas também são bem diferentes dos animais. Sabe por quê? Os vegetais mantêm em seus corpos adultos grupos de células capazes de gerar outras células, inclusive novas regiões meristemáticas. Você é um bom jardineiro? Já cultivou alguma muda de planta? Você já ouviu dizer que algumas plantas pegam de galho? A partir da planta, é provável que produza brotos. Colocando um galho cortado na terra ou na água, observe que esse galho não tem raiz. Espere alguns dias e veja o que acontece. Será possível que as raízes tenham surgido das células do caule? Ora, mas se eu cortar um braço, não vou produzir outra pessoa nem outro braço. Mas as plantas conseguem se reproduzir a partir de pedaços? Pense, porque são diferentes da maioria dos animais. Isso mesmo, só algumas plantas e alguns poucos animais podem gerar novos indivíduos. Mas como? As células das plantas são totipotentes. Totipotentes é a capacidade de uma única célula se dividir e reproduzir todas as células diferenciadas do organismo. Você lembra o que é? Vamos retirar algumas células dessa planta e colocá-las em placas de Petri com meio de cultura. As células vegetais utilizadas para cultura in vitro são chamadas de explante. Explante é célula, tecido ou órgão de uma planta usando para iniciar a cultura in vitro. Agora vamos colocar alguns fragmentos de células animal e colocá-las também no meio de cultura. Veja, as células vegetais originaram pequenas plântulas. Nos vegetais, algumas células vivas são consideradas totipotentes, já que têm capacidade de gerar um novo indivíduo. Agora vamos ver o que acontece com as células epiteliais. As células só formaram um pequeno fragmento do tecido. Nos animais, células totipotentes são encontradas nos embriões das primeiras fases de divisão, quando o embrião tem 3 ou 4 dias de vida, de 16 a 32 células. Uma pena que nós não sejamos totipotentes como as plantas, não é mesmo? Pare e pense, será que a muda é igual à planta que lhe deu origem? São geneticamente iguais? O que foi retirado da planta-mãe? As células. Clones sempre existiram, e aos montes. A palavra clone vem do grego klon, que significa broto, e há muito tempo é usado para caracterizar dois seres com a mesma bagagem genética, como as plantas, que são capazes de gerar um broto a partir de um pedaço. São clonadas há muito tempo. Crescer e morrer. Controle do desenvolvimento e da senescência. Observe o vídeo e responda. Quando o organismo inicia o seu ciclo de vida? Isso mesmo, no momento da fecundação, com a formação do zigoto diploide. E depois, como ocorre o seu desenvolvimento? Dando continuidade ao ciclo de vida, esse ser vivo cresce, amadurece e se reproduz e morre. Você já parou para pensar na quantidade de células que deixamos na nossa cama quando estamos dormindo? Você
Pode não acreditar, mas nossa pele se renova a cada 3 ou 5 semanas. As células mortas da camada córnea da epiderme são continuamente substituídas por novas células. Essas são as células mortas. E o nosso sangue? Você já parou para pensar? Será que se modifica? Será que se renova? Observe. Este é o baço. Esse órgão podemos encontrar macrófagos. Sabe qual é a sua função? Vamos verificar se as células estão aptas a continuar no organismo. Você sabia que as hemácias vivem por aproximadamente 120 dias? Depois desse período, as hemácias velhas estão eliminadas e o organismo cria novas hemácias. Assim fica livre do que já não serve mais. E nas plantas, será que isso também ocorre? Lembra que nas plantas alguns órgãos têm crescimento determinado? Isso mesmo, as folhas, flores e frutos crescem e depois de certo tempo eles morrem. Mas a planta não. Essas espécies são chamadas de policárpicas. Essas policárpicas ou perenes é a designação botânica dada às espécies vegetais cujo ciclo de vida é longo, diferente das plantas anuais, monocárpicas, que normalmente germinam, florescem e morrem em um ano. Mas qual é a vantagem para a planta? Afinal, para que gastar tanta energia para produzir a estrutura e depois perdê-la? Pense, as flores e frutos estão associados à reprodução, não é mesmo? A flor deve atrair os polinizadores, mas qual é a função dos frutos? Os frutos têm a função de dispersar as sementes. Logo, a constante produção de novas flores e frutos garante a perpetuação da espécie. As folhas são os locais de produção de energia. Observe que as folhas mais velhas, essas, vão ficando cada vez mais sombreadas pelas folhas mais novas, que são essas. Com a quantidade de luz que chega nas folhas mais velhas é menor, e a fotossíntese também é menor. As plantas estão sempre produzindo novas folhas. Desta forma, mantém a taxa de fotossíntese estável. Folhas caem, folhas nascem e um processo característico do desenvolvimento das plantas, conhecido como senescência. Senescência é um processo fisiológico regulado pelo genoma, que culmina com a morte celular e com a morte do órgão, ou morte celular programada. Nos animais, esse padrão é estudado há muito mais tempo do que nas plantas. Você lembra o que é apoptose? Apoptose, ou morte celular programada, em grego arcaico, a palavra apoptose significa o ato de cair. Como caem as pétalas das flores e as folhas das árvores no outono, e foi escolhida porque sugere perdas benéficas necessárias ao bom funcionamento e à sobrevivência do organismo. Durante o desenvolvimento embrionário dos animais, várias estruturas do feto sofrem involução ao longo do período de gestação. A formação da mão humana é um bom exemplo. Acompanhe na animação. No início, a mão é um apêndice arredondado, sem dedos definidos. Durante o desenvolvimento embrionário, as células que estão nos espaços entre os dedos recebem o comando para morrer. Se isso não ocorresse, os dedos de nossas mãos seriam ligados por uma membrana, como nos patos. Ora, se existe um programa de morte celular programado, será que existe morte celular sem que um programa pré-estabelecido já esteja instalado? Isso mesmo. Quer ver um bom exemplo? Pense, o que acontece quando uma planta está sob ataque de vírus, fungos, bactérias e outro agente agressor? De que maneira a planta pode se defender? Você já viu alguma folha com essas manchas? Já procurou saber o que é? O que acontece quando a bactéria ou vírus entra na folha através dos vasos condutores? Esses organismos começam a se deslocar dentro da planta, certo? Qual seria a estratégia de defesa da planta? Lembra que as plantas podem produzir várias substâncias defensivas. Para se defender, as células atacadas começam a produzir compostos tóxicos, principalmente compostos fenólicos. Compostos fenólicos são extraídos da natureza do alcatrão
Os compostos fenólicos são pouco solúveis em água, sólidos, incolores, apresentam caráter ácido e são tóxicos. Eles possuem ação bactericida devido ao mecanismo de coagularem proteínas e micro-organismos como as bactérias e fungos. Esses compostos são capazes de matar os micro-organismos, mas também a célula. Onde as células morrem, surgem manchas circulares, denominadas áreas de lesão necrótica. Quando a célula morre, a comunicação com o restante do corpo é interrompida e o deslocamento do agente patógeno também é interrompido. Viu como nem sempre a morte está associada à ideia de fim ou terminação? Muitas vezes a morte significa renovação ou mesmo estratégia de defesa. Mas quem regula isso tudo? Você nunca ouviu falar em hormônios? São eles que regulam várias atividades fisiológicas em plantas e animais. Resumo: o crescimento por alongamento e a diferenciação das células vegetais são cruciais para o perfeito estabelecimento do organismo vegetal. Os padrões de desenvolvimento das plantas e dos animais são diferentes. Os vegetais possuem estruturas potencialmente embrionárias em seus corpos adultos, o que não ocorre nos animais. Além do crescimento e diferenciação celular, os vegetais também apresentam processos associados à morte celular, denominados senescência. As células vegetais vivas, diferentes dos animais, são totipotentes, ou seja, sob determinadas condições são capazes de formar um novo indivíduo.